dia, doutora. Muito obrigada por estar aqui. Eu que agradeço, sempre com esse canal de comunicação aberto para a população, a quem nós devemos as nossas contas, a quem nós existimos, por quem nós lutamos. A missão que nós desenvolvemos só existe porque a gente consegue essa conexão, esse compartilhamento de ideias e, principalmente, Adri, essa cocriação, né? Essa cocriação ela é muito importante. E a gente vai descobrindo isso na dificuldade. Isso que está sendo um processo de amadurecimento da fundação. Fazer uma instituição é fácil. Mantê-la é uma construção. E essa construção, agora, ela tomou um rumo que eu acredito que seja um rumo que vai nos levar daqui para frente, que é a união de forças da sociedade e de todos, não só das pessoas que fazem eventos, não só das empresas, não só, entre aspas, dos dinheiros maiores, mas sim do quanto cada um pode fazer diferença na vida de uma instituição que serve a população 100%. Então, esse eu acho que é o tom do momento do Ilumina, é se redescobrir na sua função de unir forças, de unir mentes brilhantes, de fazer com que todos possam ter acesso a uma tecnologia inovadora, que é o rastreamento ativo organizado, e assim transformar a realidade do câncer no nosso país, através de sermos um modelo, um piloto, que pode ser replicado em qualquer parte do Brasil e do mundo. Doutora, por que nós fomos tão surpreendidos com a notícia de que o hospital iria parar suas atividades? Porque isso nos surpreendeu. Por que a gente a Piracicaba não sabia que a associação estava passando por essa dificuldade? Explica para a gente então, a chegada até esse momento. Para quem não conhece a Fundação Ilumina, né, ela é uma associação sem fins lucrativos caminhando para a fundação. É uma entidade sem fins lucrativos, né? Surgiu em 2008, no fundo da minha clínica, atendendo pacientes gratuitamente, e a gente foi engrossando esse corpo de médicos, equipe multidisciplinar, e foi estudando quais eram as atitudes no mundo que poderiam mudar a história do câncer, porque o câncer é uma previsão de 2050, metade da população ter. Então, isso é uma realidade. Então, como é que a gente podia fazer? Eu sou cirurgiã de cabeça e pescoço e as minhas cirurgias demoram 8, 10, 12 horas. E a gente consegue salvar um paciente por dia. Então, isso de alguma maneira me incomodava. Como é que a gente pode fazer algo no coletivo para mudar? Então, a gente fez esse modelo de rastreamento ativo organizado. A gente teve alguns momentos muito importantes, apesar de sermos uma entidade recente, né? São desde 2008, então são 12 anos. Apesar de sermos novos, nós tivemos grandes milagres ao longo do caminho. Tá? O primeiro deles, e o mais importante, foi o repasse dos 28 milhões para implantar. Todo mundo acha que foi para construir o hospital, não, foi para implantar o programa inovador de rastreamento ativo organizado, que consta de um pilar de educação, que é responsável por sensibilizar a população, fazer com que os escolares, as crianças, os professores, os agentes comunitários, todos saibam do que está acontecendo naquele território de saúde. Por isso a parceria com o poder público, por isso a parceria com o Programa de Saúde da Família, com a atenção primária em saúde é tão importante. Na sequência, a gente tem a carreta, uma scanner de 9 metros que você conhece, com mamógrafo dentro, sala de odontologia, teledermatologia, Papa Nicolau, tudo isso dentro da carreta para que a pessoa se sinta em casa para fazer os exames preventivos. Até agora nós estamos falando de prevenção, não estamos falando de pacientes com sintomas. Todo mundo que nós estamos falando até agora é paciente sem sintoma nenhum, ou seja, pessoas que estão cuidando da sua saúde, tendo o seu melhor. Aquelas pessoas que tiverem qualquer tipo de exame alterado na carreta seguem para o hospital, que faz o diagnóstico em 72 horas. Uma mulher hoje demora no Brasil, pelo SUS, 200 dias para fazer um diagnóstico de câncer de mama, falando um pouco de Outubro Rosa. Nós trazemos isso para 72 horas. Essa mulher foi escaneada, ela foi estadiada, ela é imediatamente direcionada para o tratamento, que não é feito no hospital. Então, para quem está nos ouvindo, que nunca ouviu falar do Ilumina, o Ilumina não faz tratamento.
O Ilumina adianta esses 200 dias para 72 horas, para 3 dias, isso não acontece nem na iniciativa privada cá entre nós, né? E isso diminui a mortalidade por câncer, porque esta mulher normalmente ficaria pronta para o tratamento 8 meses depois, num estadio mais avançado. Então, nesses 2 anos de implantação de hospital, nós conseguimos trazer 80% do diagnóstico para um diagnóstico inicial. Isso traz 95% de chances de cura. E é 17 vezes mais barato para os cofres públicos. Um tratamento de uma pessoa pelo SUS de câncer inicial é R$10 mil. De uma pessoa com câncer avançado é R$170 mil, é 17 vezes mais. Então, isso tem um impacto. Só que isso ao longo de 5 anos. Então, resultados preliminares de 2 anos, nós fizemos a sensibilização de 475 mil pessoas, atingimos a região, que agora é metropolitana, rastreamos 128 mil pessoas, fizemos 55 mil exames e conseguimos diagnosticar 880 casos de câncer, dos quais 80% iniciais, ou seja, salvamos 600 pessoas através da prevenção. Então, é só para a gente contextualizar. Agora, esse programa de rastreamento ativo organizado não é um programa que está previsto no modelo de financiamento nem da iniciativa privada e nem da iniciativa pública. Não existe lá no Ministério da Saúde um modelo de financiamento que diz o seguinte: bom, Piracicaba tem esse programa, tenho verba para isso. Tenho verba para isso e mantenho. Não. Então, o que a gente faz? A gente é mantido pela força da iniciativa privada e da iniciativa pública. Iniciativa pública, contratos com prefeituras, que a gente está ampliando agora para a região metropolitana, contratos com prestação de serviços isolado e repasse de verbas governamentais, que são emendas parlamentares, por exemplo. Tá? Então, basicamente, a iniciativa pública é isso. Hoje, juntando essas duas coisas, nós conseguimos manter 40% do hospital. Então, todo mundo fica perguntando, mas é a relação com a prefeitura? A relação da prefeitura, gente, está equalizada. São parceiros nossos, só que mesmo dando tudo certo na iniciativa pública, só 40% do hospital está previsto. 60% do hospital é mantido por iniciativa privada. Por quê? Eu vou dar um exemplo, né? Eu citei que a gente começa na educação, depois vai para a conscientização, comunicação, temos muitos conteúdos EAD. Então, quando você entrar nas redes sociais do Ilumina, você vai tirar todas as suas dúvidas sobre câncer. Então, a gente tem uma curadoria ultra especializada para te dizer de forma tranquila e rápida o que você tem que fazer para ter o seu melhor, para você não ter câncer, para você diminuir essa estatística 2050. Então, tudo isso tem um custo. Então, você imagina, quando eu faço um faturamento SUS, por exemplo, para câncer de intestino, uma colonoscopia, só a colonoscopia me custa R$350. Por quê? Porque eu tenho um aparelho que vai achar o tumor menor, que vai tirar o pólipo hiperplásico. Eu não vou fazer triagem, eu não vou fazer rastreio com um aparelho que só vê câncer grande. Eu estou buscando agulha em palheiro, tá? Então, tirando todo o investimento que já foi feito pelo Ministério Público do Trabalho com os melhores equipamentos, nós temos os melhores profissionais. Isso custa. Então, uma colonoscopia, dando um exemplo, né? Não tem financiamento para educação, não tem financiamento para essa inteligência de buscar esse paciente na população. Tudo isso tem um custo, até agora não entrou nenhum dinheiro, você entendeu? Então, educação a gente banca, a parte de buscar o paciente buscativa a gente também banca. Isso é uma equipe de recrutamento, de chamar as pessoas, de awareness, de advocacy. Então, tudo isso tem um custo. Aí vamos lá, beleza, o paciente conseguiu entrar na carreta, entrar no hospital. Aí já tem modelo de financiamento, que hoje a gente chama do Fee for Service. Eu presto o serviço e a pessoa é atendida e a gente tem o repasse. Vamos lá então ao exemplo. Então, você entendeu que até agora não entrou nenhum dinheiro, né? E a gente já fez. E a gente já pagou os funcionários. Chegou dentro do hospital. Uma colonoscopia para nós tem um custo baixo de R$350. Na tabela SUS é repassado R$112. Então,
já é deficitária, entendeu? Daí para frente, todos os exames, o SUS tem uma tabela, que é a tabela SIGTAP, que todos os hospitais conhecem, que ela é deficitária. Por isso é que são tão importantes as emendas parlamentares, porque elas emendam o valor daquele exame para que você consiga prestar aquele exame, e não um outro exame, o mesmo exame. Então, vamos dizer que R$112 seria o valor da colonoscopia. Para eu conseguir prestar o serviço, eu preciso inteirar 350. Por isso que as emendas são tão importantes. Isso se a gente fizesse só a colonoscopia, mas não. Esse paciente, ele já é abordado por uma enfermeira de navegação, que vai ficar no pé para saber o resultado da biópsia, um assistente social que vai ficar no pé para encaminhar para o UNACOM fazer o tratamento em menos de 20 dias, que vai ficar integrando esse paciente numa equipe transdisciplinar que consta de psicóloga, nutricionista, medicina integrativa, fono, físio, enfermeira para fazer os curativos. A nossa equipe médica, toda ela é inserida no contexto da alta complexidade. Então, esse médico que fez essa avaliação lá no hospital, ele vai operar esse paciente na Santa Casa, no Hospital da Cana, que são parceiros nossos também. Então, é uma união de forças, entende? Mas veja que o modelo de financiamento, de tudo que eu falei, só pagou a colonoscopia e de forma deficitária. Deficitária quer dizer, faltou dinheiro. Então, quando a gente viu isso diante de uma pandemia, em que os nossos eventos, que eram altamente prósperos, né, sempre nos bancaram, quando as empresas que nos ajudavam faliram durante o Covid, quando a gente teve um aumento muito grande de emendas e um processo de aprendizado conjunto com a nova gestão, de como essas emendas são prestadas juntas, né? Isso está em construção e graças a Deus está indo muito bem. Quando a gente viu tudo isso, a gente falou assim, olha, existe 60% do hospital que não tem financiamento. E não é culpa de ninguém, é culpa porque nós somos um modelo inovador. Raramente no modelo inovador, o status quo vai bancar essa conta. Eu poderia dizer até que acaba sendo uma instituição, uma realidade incompatível com a realidade da saúde que a gente vive hoje no país. Exatamente, Adri. E o pessoal diz que eu sou doida justamente por causa disso. Normalmente, como é que os projetos funcionam? Você tem alguma coisa factível, você vai lá e implanta, aquele dinheiro entra e tudo são flores. O que a gente fez? Um negócio completamente diferente, que muda a realidade do câncer no Brasil, sabendo que não tinha financiamento, e a gente foi. E aí a gente conseguiu se sustentar 2 anos antes da pandemia, inclusive, com essa união de forças, principalmente de eventos. Quando o Covid corta isso, fica muito claro, e eu falo que isso, eu também agradeço a Deus essa possibilidade de ver isso com tanta clareza agora, que a pessoa que utiliza o Ilumina pode ser o grande aliado do Ilumina para que a nossa tecnologia de inovação vire uma política pública, porque é ele que usa. Então vamos lá. Uma pessoa hoje na população que quer ter acesso a, por exemplo, um plano de saúde, ela paga milhões, se você for colocar a população toda, né? Uma pessoa que vai no Ilumina, ela é atendida gratuitamente, ela é atendida, ela é acolhida, ela é colocada num programa inovador que não existe em nenhum município do país. E ela nunca foi chamada de verdade para ajudar. A gente chama o empresário, a gente chama a indústria, a gente chama as confrarias, a gente chama as associações de classe, a gente chama aquelas pessoas que aglomeram pessoas, mas a gente nunca, apesar de termos tido consultoria em terceiro setor, apesar de termos desenvolvido um setor de desenvolvimento institucional para dar sustentabilidade ao programa inovador, apesar de tudo isso, né? E todas essas pessoas hoje estão dentro do nosso conselho. Apesar dessas pessoas o tempo inteiro nos falarem, Adriana, você precisa abrir 40% do hospital para convênios. Apesar de tudo isso, agora é que a gente conseguiu ver com clareza que a nossa cocriação é com o povo. E aí, agora falando um pouquinho, que você vai morrer de rir, eu adoro o Roberto Carlos, né?
adoro o Roberto Carlos, faz 15 anos que eu quero um show do Roberto Carlos. Seu João de Artemis, ele era um parceiro do Roberto Carlos e era um amigo nosso, falecido. E ele falava assim, calma, Adriana, vai chegar. E aí, 4 horas da manhã, no auge da crise, então, só para chegar no porquê, a gente foi esgotando. E sempre muito acostumados a viver em milagres. Então, por exemplo, quando ficava muito difícil, vinha uma pessoa e doava um apartamento. Ficava muito difícil. Vinha uma empresa e fazia um aporte. Ficava muito difícil. O Ministério Público do Trabalho, que é nosso parceiro, vinha e fazia um aporte de uma TAC, de um termo de ajustamento de conduta um pouco menor, mas nos socorria. Então, no meio do mês, a gente já estava acostumado com aquele exercício coronariano, né? Tipo, já alguma coisa vai surgir, vai nos ajudar. Vai surgir, é uma confiança e tal. Nos últimos 2 meses, isso não aconteceu. Justamente por conta do estresse do momento, do desgaste que todos estão com o Covid, né? Com a questão da pandemia, a questão da economia, a retomada. Então, isso chegou num ponto crítico. E nós pudemos contar e pudemos ver o tanto que, apesar do Ilumina ser lindo, apesar do Ilumina ser de primeiro mundo, apesar do Ilumina ter todas as ferramentas filosóficas de humanização, conceitos que salvam, piano de cauda, exposição de arte, jardim com carpas, o nosso maior ativo, o nosso maior bem, o que faz diferença no Ilumina são os nossos funcionários, são os nossos colaboradores, são as pessoas que acolhem as pessoas, que fazem conexão com as pessoas que a gente está pedindo ajuda. Doutora, a gente pode entender pela sua narrativa que, com a situação da crise da pandemia, a pandemia veio e estrangulou as suas fontes de recursos que eram mantenedoras da entidade. Então, a gente entende que a cada mês ou a cada período, vocês estiveram à beira dessa crise financeira e aguardando que esses milagres foram sustentando e empurrando esse momento até que foi deflagrado nesses últimos dias. É isso. Perfeito. Aí vocês agora têm que achar Aí vocês entenderam que tem que achar alguma forma de gestão desse patrimônio, que é, né, hoje é o patrimônio, a Associação Ilumina, o hospital, enfim, para que não fique mais dependente desses milagres. Desses aportes pontuais altos. Então, quando a gente está falando de aportes pontuais altos, a gente está falando de emenda, a gente está falando de doação pessoa física alta. Então, quando a gente fez uma conta, e aí essa conta é muito interessante, eu gosto de ser muito transparente com a população. Nós temos uma população de 400 mil habitantes. Metade, mais ou menos 40%, é economicamente ativa. E quando você faz uma campanha de arrecadação pessoa física, que a gente fala, né, que a gente pede e apela para o cidadão para ajudar, como tantas outras campanhas tão importantes, ou mais quanto, né, como Criança Esperança e tal, tudo isso, você apela e tem uma taxa de conversão de 10%. Então, por exemplo, quando você faz uma campanhona, 10% das pessoas doam. É um índice histórico de campanhas de terceiro setor. Então, você tem 200 mil habitantes, 10% doando, que seja R$10, 200 mil. Então, para ser transparente, e eu preciso falar com a população, eu preciso chamar você para entender o Ilumina, para a gente oferecer esses 4 pilares, para que você possa contar com rastreamento ativo organizado, para que você possa diminuir as suas chances de cura, para você aumentar as suas chances de cura em 95%, para que você faça parte de um programa que muda a realidade do câncer nos próximos 5 anos. O Ilumina gasta R$500 mil por mês, dos quais, através do telemarketing, doação através do site, convênios com prefeituras, e não é só Piracicaba, a gente está ampliando para Rio das Pedras, Charqueada, São Pedro, Águas de São Pedro. Tudo isso confere R$100 mil para o Ilumina por mês. Faltam, todo mês, R$400 mil. Quanto disso que é folha de pagamento? 270 mil. 270 mil. 270 mil é folha. Quantos funcionários você São tem? 101 funcionários. 101 contratados. E Contratados. alguns entre terceiros e funcionários diretos e indiretos. Voluntários a gente não põe nessa conta, e eu quero fazer um agradecimento especial aos voluntários, porque nessa dificuldade, o que apareceu de gente para ajudar, para lavar chão, para cuidar do jardim, o que apareceu de gente
E olha, eu vou te falar, Adri, a gente estava desanimado. Por quê? Tem uma culpa nossa nisso. A gente bateu no peito, não, nós vamos conseguir, ô, doutora Cris, vamos, vai lá e se descabela, fala com o empresário, não sei o quê, porque a gente sempre pensou nos dinheiros que batiam com o número de dígitos que a gente precisava, né? Então, parte de segurar no osso do peito foi nossa. Quando a gente abriu essa situação para os nossos colaboradores, porque eles estavam sem receber, eles nos disseram, Adriana, a população não tem a menor ideia que isso está acontecendo. Foi aí que eu te perguntei, nós fomos surpreendidos. Uma coletiva falaram assim, o Ilumina vai fechar, foi a primeira informação que eu recebi. O Ilumina está fazendo uma coletiva hoje porque vai fechar. E aí, sempre naquela semana surpresa, anterior, a gente achava, não, vai entrar o dinheiro da emenda, vai entrar o dinheiro não sei do que, vai entrar o dinheiro da empresa. E não entrava. E os funcionários sem receber 2 meses. E eles indo, quando eles chegaram para a gente, falaram assim, Adriana, a gente não tem o dinheiro do ônibus. Quando o nosso gestor, o Marcos, que é uma pessoa que eu faço uma homenagem aqui, gente, esse homem tem nervos de aço, né? De administrar uma crise tamanha desse dentro do hospital com a calma e com a delicadeza e com a gentileza dele. Então, eu preciso dizer que nós temos os melhores funcionários, os melhores colaboradores em saúde, os que mais acreditam em prevenção, os que mais têm o sonho no coração, os que cortam os 2 pulsos pelo Ilumina. Então, eu preciso agradecer esse pessoal aqui, gente. Eles seguraram isso e foram eles que nos inspiraram, porque isso foi numa quinta-feira. A gente reuniu os funcionários. Gente, vocês não estão vindo. Como é que a gente vai fazer? Nós vamos fechar as agendas. Aí que a nossa ficha caiu. Fechar a agenda significa o quê? Fechar a agenda significa suspender os atendimentos. Então, a nossa ficha, porque sempre no dia seguinte estava para cair uma coisa e não caía, né? E coisas previstas. Nós não vamos entrar nesse assunto, mas coisas previstas. Então, quando os funcionários, os nossos colaboradores falaram, Adriana, o sofrimento de vocês ninguém está sabendo, nem a gente. A gente tá aqui querendo ajudar da melhor maneira, a gente está fazendo a nossa parte, mas vocês precisam falar com a gente, vocês precisam falar com gente como a gente, vocês precisam falar com as pessoas que estão aqui e não têm a menor ideia disso, e que elas podem ajudar. O dinheiro delas é da mesma cor do dinheiro do empresário que tem bastante. E eu vou te dizer uma coisa, Adri. Quem tem menos, doa mais. Proporcionalmente, vamos entender. Muito mais. E eu vou te falar. E aí aconteceu uma coisa engraçada, que 4 horas da manhã eu acordei com aquela música do Roberto Carlos, né? Eu quero ter 1 milhão de amigos. E eu pedi a Deus, eu falava, eu preciso de uma solução. Se Deus nos trouxe até aqui para ajudar a população, o que a gente precisa fazer para continuar ajudando? Não é um fardo que caiba nas minhas costas. A minha capacidade de resolver isso, ela se esgotou. Eu preciso de ajuda, né? E a gente sempre foi muito... a gente sempre entendeu que a amizade que a gente tem é o que trouxe a gente até aqui. Os nossos eventos, e que saudade disso. Isso tudo vai voltar, viu, minha gente? Se preparem. Então, esse amor, essa coisa, essa amizade que a gente tem na cidade, foi o que trouxe o Ilumina. E aí aquele negócio do Roberto Carlos tocou, entrou dentro do meu coração. Certo, despertou com ela na mente. Despertou, depois que eu falei com... Não era o despertador dela de verdade. Não, eu acordo 5 horas da manhã sozinha. Foi na mente. Foi nas 4 horas da manhã, aquela música... Eu quero ter 1 milhão de amigos. Aquela música que entrava por todos os lugares. Eu falei assim, nossa, vamos dar remédio para essa menina que ela é esquizofrênica. Mas é verdade, eu tenho que descrever para vocês, porque o milagre foi esse. Esse foi o milagre. Esse entendimento de que cada pessoa doando R$9 num Pix faz parte do 1 milhão de amigos. E se a gente faz aquela conta que eu te falei, a gente consegue pelo menos a folha de pagamento. Porque tem uma outra coisa que é interessante. Vários dinheiros, por exemplo, emenda e tal, tem alguns dinheiros que você não pode pagar a folha de pagamento. Que são direcionados. E aí, veja, se o maior valor da fundação são os colaboradores, são as pessoas amorosas, que cortam os 2 pulsos pela prevenção, para te ajudar, para te acolher lá dentro, para fazer diferença na tua vida, eu preciso fazer uma campanha para essa pessoa ser garantida todo mês. Por isso, essa campanha ela tem a meta de arrecadar R$270 mil por mês, em Pix recorrente de R$9. A gente entendeu esse 9 como um número que talvez não impacte tanto na economia familiar daquele mês, né? E menina, eu vou te contar uma coisa. Eu sonhei, acordei 4 horas da manhã com isso. 10 horas da manhã o Dani tinha feito a arte.
A gente estava com uma atividade do Outubro Rosa, que as mulheres estavam fazendo dinâmicas no Ilumina. Apesar de tudo isso, os funcionários se organizaram para trazer as pacientes, sabe? Uma coisa linda, espontânea. As pessoas também amadureceram, elas tomaram posse dessa função, posse dessa missão, como nós tomamos há 15 anos atrás. Então, esse amadurecimento que eu acho a coisa mais importante do Ilumina, né? E aí essas mulheres estavam lá. Quando a gente estava fazendo reunião, as mulheres falaram, peraí, eu quero falar. O Dani foi lá, fez os testemunhos. Revejam, porque nesse fim de semana a gente vai mostrar de novo os testemunhos das mulheres, fazendo o apelo da campanha Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos. Fizemos uma coletiva de imprensa, tomando essa realidade, olha, diminuir os atendimentos, cancelar os atendimentos, é uma notícia verdadeira, é importante, eu preciso falar isso para vocês. E junto com isso, nasceu essa coisa na minha cabeça, 4 horas da manhã. Campanha. E aí a gente lançou, no mesmo dia, 4 horas da tarde, a campanha Eu Quero Ter 1 Milhão de Amigos. Em 10 dias a gente arrecadou R$100 mil em Pix de R$9. Você sabe o que é isso? Eu fico super emocionada. Porque isso estava debaixo do nosso nariz o tempo inteiro. Consultor falando em terceiro setor, vocês precisam fazer uma campanha. E, de fato, a gente achava que fazer o telemarketing era campanha de pessoa física, colocar uma ferramenta no site que a pessoa pode doar, era uma campanha de pessoa física, mas a gente nunca tinha feito uma campanha de verdade. Direta, dirigida e com possibilidade real da pessoa pegar o celular e fazer a transferência pelo aplicativo no seu próprio celular. Agora, Adri, só para você ter uma ideia do tamanho do milagre, o Roberto Carlos ficou sabendo dessa campanha. Olha. E teremos novidades para dezembro. Olha isso. Lançamento nacional da campanha. Aguardem. Queremos spoilers. Queremos Esse é um spoiler porque eu sou fofoqueira, né, gente? Eu não me aguento, né? Não me aguento. Roberto Carlos. Não posso falar nada, né? Mas ele ficou sabendo da campanha, então nós estamos conversando. Que bacana. Sobre, porque... Veja, de que forma que poderia haver alguma... Não é possível, tudo bem que eu sou doida, mas ele me apareceu, era uma música assim que você não tinha como se livrar daquela coisa, 4 horas da manhã, isso não é normal, né? E foi um sucesso. Então, assim, nunca a gente conseguiu conversar de forma tão direta com você que está em casa, que usa o Ilumina. E é por você que nós estamos nos descabelando aqui, entendeu? Então, assim, é a união dos 2 pontos que faltavam para o Ilumina realmente desempenhar a missão que ele se propõe, que é maior que todos nós juntos. Fica o convite para quem puder ajudar. A associaçãoilumina.org.br é o site da associação, para quem quiser fazer qualquer tipo de colaboração. E entrando no site já tem ali o número do Pix, que não adianta a gente ficar falando em números aqui, que as pessoas não vão decorar, mas é muito fácil de localizar em rede social, Instagram, Facebook, no Mas no se site, você me permite, se eu puder falar, a pessoa às vezes está em casa, né? Quer tá anotar? Tomando um cafezinho, tá com o celular na mão. Entendeu que faz parte disso, eu até decorei. O Pix, para que ninguém achar que a gente está dando Pix da nossa conta, tá, gente? Pelo amor de Deus, é o CNPJ da Fundação, tá? É 10.281.182/1000 ao contrário, tá? Os financeiros é que falam sempre assim, 1000 ao contrário, mas é 0001, 1000 contra, exatamente, 0001-70. É CNPJ, vai aparecer ali para você o nome da instituição, Fundação Ilumina, e você faz o Pix, que é pedido aqui pelo menos os R$9, mas aí cada um sabe da sua condição, do que está no coração e na condição, né, Exatamente, doutora? exatamente. Mas a gente está valorizando qualquer doação de R$9. Qualquer pessoa pode fazer diferença. Pode fazer diferença no Ilumina. E o que eu acho que é o desafio, Adri, tornar essa contribuição recorrente. Mensal. Que possa ser uma doação constante, contínua, vamos dizer assim, que é para manutenção justamente dos colaboradores, né? Tudo, né? Essa fonte, emendas, por exemplo, muitas não pagam RH. Então a gente precisa
garantir que esses heróis continuem fazendo a diferença na causa da prevenção. Já temos aqui mensagem de ouvinte, o nosso amigo Luiz Fernando Magossi mandando, parabenizando pela iniciativa desde sempre, né? E agora também nesse momento de crise. Doutora, muito obrigada, parabéns pelo trabalho, desejo sucesso, conte com a gente, já você sabe que pode contar com a gente, com a nossa divulgação aqui, para que esse trabalho que é voltado aí à população, tão reconhecido já, esse trabalho da Associação Ilumina, que ele seja continuado e com menos desespero, né? Que seja com mais tranquilidade, se Deus quiser. Nós precisamos de paz até para poder fazer mais, né? Eu agradeço demais de você estar conosco há muitos anos. Roberto deixou um abração para você. Não pôde estar aqui agora pela manhã, porque ele agendou um exame de rotina e mais cedo e demorou mais do que ele previa, mas deixou um abraço para você também. Muito obrigada. Eu tenho que agradecer o deputado Roberto Moraes também, porque ele foi o deputado que mais fez emendas, destinou emendas para nós, 650 mil emendas estaduais, que segundo ele são impositivas, né, e que devem cair até o final do ano. Então isso também nos ajuda muito a continuar acreditando que esses aportes maiores virão também. Mas a gente tendo a operação garantida com a RH, essa é uma conversa nossa com a população. Muito obrigada, Adri. Agora são 8h37, nós conversamos com a doutora Adriana Brasil, da Associação Ilumina.